depois de um louvor abençoado assim, só se tivesse sido arrebatado, né? Oh Deus, aleluia. Glória a Deus. Convido a todos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29, verso 11. Livro de Jeremias, capítulo 29, verso 11. Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém? Pode se sentar? Glória a Deus. Glória ao Senhor. Eu não sou muito de às vezes, durante as ministrações, falar para a gente repetir alguma coisa ou para falar para o seu irmão falar, eu não sou muito disso. Mas hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Vocês vão repetir a seguinte frase: eu faço parte do plano de Deus. Aleluia. Amém? Vamos lá, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu faço parte do plano de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fazemos parte do plano de Deus. Glória a Deus. O propósito do Senhor. Mas para fazermos parte do plano do Senhor, primeiro a gente precisa entender, ou pelo menos ter uma ideia do que é um plano, do que é um propósito. O dicionário, ele vai explicar para a gente o significado da palavra propósito, ou até mesmo plano. É uma intenção de fazer algo, um desígnio, um projeto. Também é aquilo que se busca alcançar, um objetivo, uma finalidade, um intuito. Também pode ser descrito como aquilo que alguém se propôs ou porque se decidiu a fazer. É uma decisão, uma determinação, uma resolução. Isso é um plano, isso é um propósito. E a palavra onde que a gente acabou de ler, vocês estão lembrados, está dizendo que alguém tem um plano. Quem é esse alguém? O nosso Deus. Aleluia. E o plano dele não falha. Amém. O plano dele, conforme a palavra diz, é um bom plano. Amém. É um plano que vai nos Glória a causar Deus. dor? Sofrimento? Não. É um que não vai causar isso. Um plano de um bom futuro, de paz. Amém. Para a honra e glória do nome dele. Glória a Deus. E a gente, por falar em planos e em projetos, em propósito do Senhor, nós vamos entender o propósito desde o livro de Gênesis até do Apocalipse, onde Deus nos revela um propósito de salvação por conta da queda do homem. Amém. E Ele também nos transmite pela palavra qual é esse plano, qual é esse projeto. Jesus Cristo. Amém. Através de Jesus Cristo, Deus, Ele nos salva, Ele nos traz o direito de salvação. Aleluia. Não porque nós merecemos, ou não porque nós fazemos ou deixamos de fazer algo. Essa semana, eu acho que ontem ou antes de ontem, não sei, sexta-feira, as meninas vieram para cá ensaiar e depois foram mexer em algumas outras coisas. E eu fui estudar algumas coisas lá em casa e de repente me deparei com alguns pregadores, até muito famosos, até de renomes e bons pregadores, falando muita coisa relacionada, por exemplo, a suicídio. Uma coisa complicada, né? Pessoas que às vezes esquecem que Deus tem um propósito, um plano. Pessoas que se deixam levar ali pelo momento, ou que talvez nem sequer se deixam, mas não vê uma outra saída, senão talvez tirar a própria vida. E aí a gente começa a perceber que mesmo Deus tendo um plano, um propósito, Ele não nos obriga a segui-lo, mas Ele quer que nós estejamos dentro desse plano. Amém. É uma escolha nossa.
Uma escolha que nós temos que fazer. Uma escolha que nós tivemos a oportunidade de fazer. Outrora, quando nós não tínhamos escolha, o pecado nos dominava. Era fato. Estávamos fadados à morte eterna. Mas por meio de Jesus Cristo veio a nossa salvação. Amém. E uma das palavras relacionadas a isso, que depois eu passei a estudar algumas coisas relacionadas, estava falando uma coisa bem interessante sobre ser salvo ou não ser salvo, quem suicida e tudo. Não é esse o ponto da palavra hoje, mas houve um momento onde eu ouvi uma coisa muito interessante. Não é o fato de nós nos arrependermos ou o fato de nós falarmos e confessarmos o nosso pecado ao Senhor e pedirmos perdão a Ele através das nossas palavras que nos traz direito à salvação. Não é. Talvez a gente passou muito tempo entendendo e achando que era isso. Não é. O que nos traz direito à salvação é o fato de Jesus Cristo ter comprado ela na cruz. É Ele quem comprou. Glória a Deus, aleluia. O fato de nós pedirmos perdão, nos arrependermos dos nossos erros, nós reconhecemos esse sacrifício dele. Amém. Nós reconhecemos que ele fez isso por nós. Que o plano do Senhor estava sendo cumprido e que nós fomos incluídos nele, mesmo sem merecer. Amém. Em nome de glória a Deus. Alguém aqui fez alguma coisa, ou acha que fez alguma coisa, que motiva ter a própria salvação? Porque se a gente for colocar na balança, desde o dia que nós nascemos, é difícil a gente começar a comparar tudo aquilo que a gente fez de bom e tudo aquilo que a gente fez de mal. E depois querer equilibrar as coisas. É como se a gente fosse parar para pensar dessa forma, a gente fosse entender que para cada obra má que eu fizesse, eu teria que fazer uma obra boa. Só que é interessante que muitas das vezes nós acertamos, ou pelo menos a gente acerta, quando a gente tem um propósito de acertar, um plano para acertar. A gente quer acertar. Amém. Mas errar não. Errar a gente erra espontâneo, sem perceber, sem sequer dar conta. Quantas vezes nós nos deparamos ao longo da nossa vida com as descobertas cristãs, que a gente vê alguma coisa na Bíblia, escuta alguma palavra trazendo um respaldo sobre uma coisa que nós fizemos e que a gente simplesmente não imaginava que era errado. Ao longo do tempo da nossa caminhada cristã, e por isso é interessante nós caminharmos sempre focados na palavra do Senhor, porque é ela que nos traz um manual de sobrevivência. Aleluia. É nela que nós conhecemos o que é certo, o que é errado, o que vem de Deus e o que não vem. E aí, ao longo da nossa caminhada, a gente se depara com uma palavra e fala: poxa, há anos que eu faço isso, ou há anos que eu fiz isso, ou eu sempre fiz isso, e agora eu estou me deparando com um momento onde que isso está errado. E aí, nós temos a escolha de continuarmos no propósito e no plano do Senhor, Amém. ou simplesmente de abandonarmos. Quantas pessoas ao longo da caminhada cristã se deparou com determinados momentos da vida onde ele teve que fazer essa escolha e ele escolheu seguir o próprio plano. Ele escolheu optar por abandonar o plano de Deus e escolher seguir o próprio projeto. É como se Deus estivesse edificando ou projetando ou executando uma grande obra de um grande edifício. E aí nós somos ou estamos como trabalhadores nesse edifício, trabalhando dia após dia. E toda vez que se precisa colocar um tijolo no lugar ou pintar uma parede, a gente fala: Deus, onde é que isso vai? Que cor que é? Como é que a gente faz? E estamos dentro do plano e do propósito do Senhor. Mas aí, em determinado momento,
Um desses trabalhadores vira e fala assim: estou cansado de fazer isso, eu vou fazer meu próprio projeto. Ele sai dali e ele começa a montar um barraquinho para ele. É nem um barraquinho, é um barraquinho. Não sei se vocês já viram, às vezes eu assisto vídeos de obras dessas coisas e tal, é minha área, então às vezes eu tenho que tirar alguma dúvida ou aprender alguma coisa, ou às vezes são só vídeos interessantes. E alguns vídeos que às vezes eu vou ver e às vezes aparecem são de coisas fantásticas, porque para fazer tanta coisa ruim tem que ser fantástico. Pessoas que começam a parede aqui e terminam ela aqui. O tijolo é para seguir assim, e fazer assim. Sabe o que é isso? São as nossas decisões, as nossas opções, os nossos projetos e planos. A Bíblia fala e nos ensina que Deus, Ele é reto, Ele é santo, Ele é justo, e que Ele se importa com que nós também sejamos dessa mesma forma, continuando a caminhada de Jesus Cristo em nós, sermos retos. E aí vem o mestre dos mestres, engenheiro dos engenheiros, porque para projetar um mundo desse, não tem engenheiro nessa terra capaz, mas Deus é capaz. Aleluia, glória a Deus. E aí optamos por sair desse plano e eu vou seguir o meu próprio plano. Vou seguir o que eu quero. E fazemos isso. Em determinado momento, nós nos deparamos lá com a palavra onde fala que teve um homem que construiu a sua casa na rocha, mas teve um outro que construiu ele na areia. E o que acontece? A casa cai, despenca. E é interessante a gente ver que muitas das vezes quem optou por seguir o próprio plano construiu essa casa toda mal feita, esse barraquinho todo mal feito, e quando cai, a culpa ainda é de quem? De Deus. Por que, Deus? Por quê? Não tem um porquê, Deus. Tem um porquê nós seguimos as escolhas erradas. Deus, Ele nos dá uma diretriz. Eu estava agora ali atrás e parei para olhar aquele quadro, o segundo quadro, onde tem lá o plano divino da salvação. A gente às vezes acha que seria muito fácil Deus simplesmente descer na terra, destruir Satanás com tudo, os que não quer também, põe fogo em tudo, leva os que é crente para o céu, e no instalar de dedo está tudo resolvido. E aí a gente às vezes se depara com as leituras bíblicas, onde vai traçar um plano do Senhor, inclusive aqui em Jeremias. Se a gente ler o capítulo inteiro, a gente vai entender o que Deus estava profetizando através de Jeremias para este povo. Porque aqui tem uma palavra muito doce, né? Só que a palavra anterior, os versículos anteriores, era Deus falando assim: eu vou te mandar por 70 anos no cativeiro em Babilônia. Deus, Ele não nos obriga a seguir um plano. Ele o estabelece pelo amor dele para as nossas vidas. Amém. Os planos do Senhor que estão na Bíblia, as dificuldades, os projetos que são encarados aqui na Bíblia, é com um propósito: o amor de Deus por nós. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus nos ama tanto que Ele não interfere no nosso direito de escolha. Deus nos ama tanto que Ele não nos dá a resposta. Ele nos põe para pensar qual seria a melhor opção. Às vezes eu fico deparando quando eu vou ensinar o Samuel as coisas, e é difícil ensinar uma criança, principalmente quando ele está com uma vontade de aprender ou de fazer. Os pais estão aqui, sabe? Você não está isenta não, tá, Maria? Você também está dentro. É difícil. E às vezes, eu vejo, às vezes a Daniela ia ensinar o Samuel a fazer as coisas, e fala assim: Samuel, é tanto, não está vendo? Mas eu não consigo fazer isso. Eu falo: Samuel, soma. Eu não sei. Sabe? Como é que eu faço? Ué, do jeito que você fez os outros. Mas eu não respondo. Eu fico aí discutindo o dia todo, mas não respondo.
até o fim. Até uma hora que ele se zanga e vai cada um pro seu lado. E aí, com o passar de um tempo, uma meia hora, uns 40 minutos, ele senta lá com um bico igual um tucano e vai fazer para casa TPC. É igual? Coisa, eu tenho uma pessoa em casa. E aí, com 5 minutos ele faz. Às vezes a gente é essa criança. Pirracenta irritante. A gente fala, Deus, o Senhor tem que me responder. Deus falou, você quer a resposta? Vai lá a Bíblia. Vai raciocinar. Vai procurar a inteligência que eu já te dei. Onde é que está a capacidade? Nós somos dependentes do Espírito Santo. Amém. E isso é claro. Não tem isenção disso. Só que o Espírito Santo nos capacita para nós fazermos as escolhas e para nós decidirmos e para nós pensarmos e para nós tomarmos atitudes. Ele não nos capacita pegando a nossa mão e arrastando a gente para a escolha certa. É um direito nosso escolher. E às vezes eles nos sentem e falam assim, você já aprendeu, mas eu não sei, sabe? Mas eu não quero. Vai tentando, uma hora você acerta. A gente às vezes não entende isso. Mas é assim que ele trabalha. Amém. Isso é o plano do Senhor. Ou faz parte do plano do Senhor. E quem somos nós para escolhermos a forma com que Deus vai trabalhar ou de que forma Ele vai fazer nas nossas vidas, quando na verdade Ele faz todos os planos segundo a necessidade que Ele vê em nós. Para alguns vai ser uma caminhada rápida, para outros vai ser a caminhada de uma vida para entender uma coisinha simples. Só que o propósito dele no final é estabelecer a salvação através do amor dele para as nossas vidas. Se nós continuarmos lendo alguns versos aqui, em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele já nos incluiu no projeto. Aleluia, Deus. Obrigado. Ele já nos chamou. Aleluia. Ele já nos tirou do antigo plano e já nos convidou a participar de um novo projeto de vida eterna. Aleluia. Saindo das trevas, saindo das Glória a nossas Deus. escolhas perversas. Se você ficar desbloqueado, é isso. Saindo daquilo que nós muitas das vezes queremos, mas que não nos traz vida. E nos levando para a grandeza da sua maravilhosa luz. E é interessante a gente ver como que está aqui, olha, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Amém. Glória a Deus. Não tem como elogiar mais alguém. Não tem como, sabe, falar, cara, você é especial. Se tem, me explica, porque povo exclusivo de Deus. Não tem uma coisa maior do que isso. Amém. Sabe o que é isso? Para quem trabalha aqui, e depois para quem estuda, sabe quando você se destaca? Tem lá 30, 40, 50 trabalhadores na mesma profissão, mas você se destaca. Amém. Sabe quando você está lá na aula, sala de aula com 30? Aqui não tem 40 alunos na sala, não, uns 30 alunos. E aí a professora passa lá aquela prova complicada, né, Maria? De matemática, física, físico-química. E aí tem aquele aluno, eu falo porque eu era bom nas ciências exatas. Terrível em inglês, português, as ciências exatas era comigo.
e me destacava naquilo. Era muito bom. Eu gostava quando a professora de matemática ia falando as notas, porque a minha, normalmente ela falava da menor para a maior, a minha era quase que a última ou sempre a última. Era muito top, né? Só que isso são os meros orgulhos e perspectivas nossas, mundanas, que são assim, ó, pequenininhas, perto da imensidão, que é daquilo que Deus nos preparou para ser, do propósito de participar. Aleluia. Povo exclusivo dele. Amém. Isso é um verdadeiro destaque. Só que não é um povo exclusivo no sentido de eu sou estrelinha. Um povo exclusivo no sentido de eu escolhi vocês para trabalhar, para ralar, para se esforçar, para se esmerar, para sofrer. Amém? Aí a gente fala, que loucura. Tinha tanta gente aí, mas é um privilégio participarmos do plano do Senhor. Amém. Não há privilégio maior. E este plano não é um plano que vai nos manter focado em nós, mas um plano que vai nos manter, primeiramente, com foco no nosso Deus, porque é o nosso caminho, é o nosso alvo, e um propósito que vai nos direcionar a trazer mais pessoas para esta maravilhosa luz. Aleluia. É esse o plano. Em Efésios, no capítulo 1, verso 4 e 5, diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. É verdade, glória a Deus. A gente às vezes quer limitar, né, o plano de Deus. Igual eu estava falando, estava vendo ali no quadro, o plano divino da salvação ali naquele quadro, ele começa no jardim do Éden. Mas os planos e os propósitos do Senhor começou lá no momento da eternidade, que a nossa mente não é capaz de calcular. É verdade, Jesus. Aleluia. E vem tempo após tempo, momento após momento, com Deus cumprindo todo o seu propósito. Aleluia. Tudo aquilo que Ele escolhe fazer, porque boa, perfeita e agradável é a vontade dEle. Amém. Não é aquilo que nós pensamos, mas aquilo que Ele determina. E quando nós entendemos e escolhemos participar desse propósito, a gente consegue entender isso. Se eu falar para uma pessoa que não conhece Jesus Cristo como nós conhecemos, e vou falar assim, o plano do Senhor é melhor que o seu, ele pode achar que é uma loucura. Se eu falar a sua escolha é uma má escolha, mas a escolha de Deus é que é boa, perfeita e agradável, ele vai falar que eu estou doido. Porque não conseguem entender que em todo o propósito do Senhor, a expressão do amor dele. Quando Deus escolhe nos fortalecer e nos forjar através do sofrimento, não é porque Ele está com raiva de nós ou porque Ele está nos punindo. Não. É porque Ele nos ama tanto que Ele quer que a gente cresça, saia da mesmice, saia de onde nós estamos, uma zona confortável, agradável. Às vezes a Daniela até briga comigo. Eu chego em casa, tomo um banho, deito no sofá. E tem um sofá lá agora que é mais confortável. Ah, a culpa é do pastor. É um sofá confortável. Então eu chego, deito e fico confortável. E ela fala assim, levanta e vai fazer tal coisa? Ou não, estou confortável. E às vezes a nossa vida é assim. O Espírito Santo vira e fala, levanta, vai fazer alguma coisa? Ou não, estou confortável. Levanta, vai fazer alguma coisa? Ou não, estou confortável. E o Espírito Santo nos ama tanto que ele é capaz até de pôr fogo no sofá para a gente levantar. Não, meu Deus, deixa eu ver só Não falar. é de ideia, tá? Agora deixar bem claro, não faça isso. Nem você e nem ninguém que está aqui ou assistindo.
que seja assim. E aí você fala, o quê? Que loucura é essa? Porque Ele nos ama tanto que Ele não quer ver a gente perdendo a oportunidade de crescer, Aleluia. de conhecer mais Ele, de ter intimidade com Ele. Glória a Jesus. Durante essa semana, eu tive a oportunidade de, em alguns momentos, aconselhar algumas pessoas em algumas situações. Não porque eu sei mais, mas só porque a misericórdia de Deus sobre a minha vida tem sido gigantesca. E eu pude partilhar com pessoas que estavam chateadas, pessoas que estavam desesperadas, pessoas que estavam sem uma possibilidade de vida. E nós nos deparamos com isso todos os dias. Pessoas que estão à beira da morte, pessoas que estão desejando morrer, pessoas que estão com problemas financeiros, problemas emocionais, problemas durante esses momentos onde eu pude falar alguma coisa a respeito da Bíblia, eu pude ver que Deus ele tem um propósito tão grande nas nossas vidas quando nós vivemos alguma coisa, e às vezes a gente acha, para que eu vivi isso? Por que aconteceu isso? Por que isso se deu comigo? Por que eu caí, eu levantei, eu fiz, eu desfiz, eu não fiz? E muitas das vezes nós entendemos que o plano do Senhor, através daquelas nossas atitudes, ele começa a ser moldado na nossa vida. E eu tive a oportunidade de falar sobre Jesus Cristo, mesmo não pegando a Bíblia ou pegando os versículos que aqui estavam, mas através das atitudes e da misericórdia de Deus sobre a minha vida. Amém. Dando um testemunho do propósito que o Senhor estabeleceu sobre a minha vida e fazendo com que essas pessoas tenham o interesse, a vontade de talvez experimentar esse mesmo propósito, esse mesmo plano. Tudo isso para a honra e glória dele. Amém. Conforme em Efésios, no capítulo 2:10, diz assim: porque somos criação de Deus realizada em Jesus Cristo, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Aleluia. Tudo o que nós temos a vontade, o desejo de fazer, que agrada ao Senhor, foi Ele que já preparou com antecedência. Aleluia. Quando você tem a oportunidade de falar de Jesus para o seu amigo, seu colega, seu vizinho, é porque Deus já preparou aquela oportunidade há muito tempo. Aleluia. Talvez um dia que você estivesse lá louvando, gritando escandaloso dentro da sua casa, e glória a Deus por isso, ele escutou uma letra de uma certa canção e ficou com aquilo na cabeça. E um dia, essa oportunidade vai vir à tona. Ele perguntar, ele simplesmente abrir e falar: mas você estava cantando aquilo, e aí, como é que é isso? Basta que nós desejamos estar no propósito do Senhor e levá-lo a sério. Essa é a verdadeira definição. Porque Deus ele tem um propósito nas nossas vidas. Cabe a nós escolhermos este propósito, estarmos nele e levarmos ele a sério. O que muitas das vezes dificulta é o levar a sério. Muitas das vezes nós recebemos toda essa palavra de que somos geração eleita, sacerdócio santo, povo exclusivo de Deus, de que Deus tem um plano futuro para nós, coisa de paz, de bênção. E aí a gente se vê tão bem cuidado, tão bom, e começamos a afrouxar as coisas, a relaxar as coisas. E aí entendemos que
se estamos no propósito, está tudo bem, está tudo tranquilo, eu venho à igreja, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Quando na verdade o propósito de estar no Senhor nos confronta todos os dias a fazermos mais. Todos os dias quando nós acordamos, o desejo tem que ser de fazermos mais. E quando nós vamos dormir, é que nós fizemos pouco. Isso é o que a Bíblia nos fala. Se a gente for ver a história daquelas pessoas que estavam pregando, os apóstolos, Paulo, a gente vai ver como eles faziam e o que eles faziam. E vamos entender que esse era o anseio deles. Não de uma maneira religiosa ou maluca, no sentido de que fosse uma religião obrigatória e que eles precisavam fazer aquilo para obter a salvação ou para obter alguma coisa, não. Mas por amar tanto a palavra, por amar tanto Jesus Cristo, Amém. que eles se conscientizavam de que eles precisavam fazer cada vez mais. Amém. Cada vez mais eles tinham que avançar com esse propósito. Aleluia. Glória a Deus. De novo, voltando à parábolazinha de Deus edificando um grande edifício, um grande prédio, a gente não começa a pintar uma parede e fica aqui a vida inteira pintando ela. E gasta uma lata de tinta pintando a parede. Vai buscar mais tinta, por quê? Eu vou pintar mais a parede. Não. Você avança. Você vai para frente. Você não fica a vida inteira ali. Você faz, pintou, fez os acabamentos, tinha que fazer o que tinha que fazer, bora para outra. Aí de uma parede você faz a outra, de um quarto você faz o outro, de um lugar você faz o outro, até estar pronto. É assim. O pronto é que não é para agora. O pronto é só para a glória. Aleluia. Glória a Deus. Aí é que vai estar pronto. Quando a nossa vida se findar, aí a obra neste mundo se findou na nossa vida. Quando Jesus Cristo vier, aí a obra da igreja neste mundo se findou. Até lá tem trabalho. Até lá tem coisa para fazer. Aleluia. A Bíblia fala que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Mas que os poucos que tenham queiram trabalhar com vontade. E também fala para você que pegou o arado, não olha para trás, ou seja, começa e vai. Segue. Amém. Vai em Amém. Glória frente. a Deus. Em 2 Timóteo, já para finalizar, eu tinha tudo aqui. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Vem para mim fazer, por favor, Maria. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Oh Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, versos 7 e 8, traz, assim como estava lá em João também, 19:30, quando Jesus vira e diz assim, está consumado. E a Bíblia fala que ele entregou o seu Espírito, expirou. O está consumado, está cumprido, está feito a minha parte daqui para frente. Amém. Eu cumpri o que o Pai mandou. O próprio Jesus Cristo dizendo, pendurado no madeiro, entregando a sua vida por nós. Amém. Ele disse, está consumado. Glória a Deus. Aqui está a finalização da minha parte. É como se Jesus estivesse falando assim, eu vim até aqui, agora eu vou cumprir outra parte, mas a que tinha para cumprir na terra já foi feita. Amém. Daqui para frente,
eu estou passando a responsabilidade para você. Você. Amém. Eu. Amém. Você que está assistindo. Jesus Cristo fez isso. E aí a gente vai ver ao longo das caminhadas de outros. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Amém. Aleluia. Combati o bom combate. Eu lutei. Eu briguei. Eu me esforcei. Não porque isso vai me levar a ser salvo, as minhas lutas, as minhas batalhas, mas porque por ser salvo eu escolhi combater. Aleluia. Por ser salvo, eu me coloquei no lugar de combate. Aleluia. Acabei a carreira, eu finalizei meu chamado. Aleluia. Glória a Deus. Guardei a fé, porque ela ainda precisa para ser salva. É o que Paulo estava falando. E ele fala assim, olha, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Através dessas palavras que Paulo escreveu para Timóteo, ele nos confirma o que Jesus Cristo falou. Está consumado, eu passo para vocês a vez. E ele traz a confirmação de que, opa, eu cumpri. Está me guardado na coroa de justiça. Mas não só para mim, para todos aqueles que também escolheram cumprir antes de mim e depois de mim. Pela justiça do Senhor, pelo justo juiz, Glória a Deus. Jesus Cristo. Aleluia. Paulo ele confirma que este propósito que nós estamos escolhendo dia após dia permanecer nos traz uma coroa de justiça, Glória a Deus. nos traz um benefício. Aleluia. É verdade. A salvação ela não é pelas nossas obras, é o propósito de Deus que foi revelado na cruz através de Jesus Cristo. Mas o galardão lá nos céus, aquilo que você vai receber de justo, do juiz justo, vem daquilo que você faz. Se você se propõe a fazer cada vez mais para o Senhor, se você se propõe a estabelecer, eu quero orar tanto tempo, eu quero orar tantas vezes, eu quero jejuar assim, 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 eu quero buscar a Tua Palavra, eu quero pregar o Teu Evangelho, eu quero, levar uma palavra de ânimo para aqueles que estão precisando. A Bíblia vai falar o que é religião. E ela descreve religião como? Cuidando das viúvas e dos órfãos. As viúvas e os órfãos não é um exclusivo viúvas e órfãos. Está querendo dizer, cuida daqueles que não conseguem se cuidar. E espiritualmente, nós sabemos que este mundo não consegue se cuidar. As pessoas que nele estão não conseguem se cuidar. Pessoas têm sido enganadas dia após dia com religiões falsas, com propósitos falsos, com desígnios e decisões falsas. Pessoas que estão estabelecendo a sua fé em homens, em governantes, estão estabelecendo a sua fé em uma vacina. Estão estabelecendo a sua fé numa máscara. Estão estabelecendo a sua fé em simplesmente estar em casa. Pessoas que estão estabelecendo que vai ser salva ou que vai evitar alguma coisa ruim, fazendo coisas boas. Pessoas que dia após dia se enganam, achando que temos uma justiça. A Bíblia vai falar que a nossa justiça é trapos de imundície perto do Senhor. E é verdade. Se a gente parar para pensar, esses dias eu estava lendo, preparando aqui o estudo para os meninos e fui preparar algumas outras coisas e ver algumas outras coisas. E aí eu me deparei com sobre Saul, quando Saul morre. E num capítulo vai falar que Saul se jogou por cima da espada e seu
escudeiro viu e também se jogou. E aí depois, um capítulo ou 2 para frente, já não me recordo, vai falar que foi lá um homem que era também descendente de Amalequita e viu Saul ainda vivo. Saul falou com ele, pediu para morrer. Ele matou Saul, pegou a coroa e levou para Davi. Entregou e falou: Davi, o Senhor é nosso Senhor, tal. Saul pediu para morrer. Matei ele, conforme ele pediu, conforme o rei me deu a ordem. Mesmo assim, eu trouxe para cá a coroa para você. E aí, na nossa justiça, a gente vira e fala assim: que cara top. Ele obedeceu ao rei, ele levou a coroa para quem ia ser, ou quem já tinha, melhor dizendo, sido ungido rei de Israel. E sabe o que Davi manda fazer com ele? Mata. Aí na nossa cabeça a gente fala: Davi é muito louco. Esse Davi também não era gente boa, não. Só que Davi acha uma justificativa para matá-lo. Davi fala assim: mata ele, porque ele estendeu a mão contra um ungido de Deus. Aí a gente fala assim: cara, na minha concepção, na minha justiça, eu deixava o cara ir embora. Nem que eu passasse o medo nele. Fala assim: olha, corre, não olha nem para trás. Se você olhar para trás, você morre. Corre. Ele está correndo até hoje. Mas corre, nem que fosse assim. Só que nesse episódio, Davi ele foi além da sua própria justiça, até do seu próprio interesse, da própria coroa. Ele viu uma justiça em Deus. Ele viu a punição daquele homem como sendo justiça de Deus, no sentido de que ele levantou a mão contra alguém que Deus escolheu, e o castigo para isso era a morte. Aí você quer ver um outro exemplo sobre a justiça ser falha? Esse mesmo homem, Davi, um dia cometeu um pecado de adultério. E já existia uma lei chamada Lei Mosaica. E primeiro ele comete um homicídio, porque ele manda pôr o cara na frente sabendo que ele ia morrer. E depois primeiro ele comete o adultério e depois ele comete o homicídio. E quer esconder tudo. Pelas leis mosaicas, o que tinha que ser feito com Davi e com aquela mulher se eles fossem pegos em adultério? Morte. Apedrejados até a morte. Ele não lembrou disso. Sabe por quê? Porque a nossa justiça é convencional. Se eu tiver que corrigir, o pastor eu corrijo. É ele mesmo, não sou eu. Ouviu o pastor fazendo tal coisa errada. É agora. Vai escutar. E quando eu faço alguma coisa errada? Aí são ela. Será que eu olho na frente do espelho e falo: miserável, agora você vai escutar. 2 pesos, 2 medidas. 2 pesos, 2 medidas. Porque a nossa justiça, ela é uma justiça interesseira. A nossa justiça visa ou ferir o outro ou o nosso privilégio. A nossa justiça é o que nos convém. Então a nossa justiça para Deus, ela é trapo de imundícia. Meu Deus. A dele não. Porque ele tem um princípio. Isso é justo e ponto. E não interessa se é o homem segundo o coração de Deus, se é o filho escolhido, se é o amigo de Deus, se é o pai da fé. Não. A justiça é cumprida em Jesus Cristo, porque Deus não tem uma justiça convencional. Deus, ele não quebra os seus princípios. E como ele não quebra os seus princípios, ele não quer que ninguém quebre os princípios. Ele estabelece isso. E quando se quebra os princípios, não é Deus quem pune, é as consequências da quebra dele. Existe um momento na Bíblia onde que Deus irá punir. E não chegou esse momento ainda. Tudo que já se viu dentro disso
dentro da Bíblia, de coisas que aconteceram, é uma consequência do pecado. Quer ver um exemplo? Quando Deus determina a arca para Noé. A arca não foi construída em uma semana. Estudos mostram que a arca levou mais ou menos para aí 100 anos para ser construída, talvez mais de 100 anos. E durante esse período, Noé pregava o arrependimento. Quando Noé entra na arca, ele passa 7 dias na arca antes de cair uma gota d'água. A verdade é, só não entrou na arca quem não quis. Não quis porque existia um bilhete para entrar nela. E o bilhete era arrependimento. Alguém chega aqui e pega o comboio sem o bilhete? Alguém consegue ir daqui para o Brasil sem uma passagem aérea? Só nos filmes, que o cara entra pelo bagageiro lá e vai escondido dentro de uma mala. Só. Porque na vida real esquece. Isso não existe. Para se entrar, tem que ter um bilhete. Foi o que foi feito lá. A escolha foi deles de ficarem fora. Mas existe um momento sim onde Deus irá trazer a punição. E esse momento ainda não chegou. E quando esse momento de punição chegar, a honra e glória do Senhor, a igreja dele vai estar com ele. Aleluia. Não vai passar por este momento de julgamento, onde vão ser condenados, onde irão para aquilo que merecem, no sentido de que escolheram uma vida fora de Deus. Só que os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos entes queridos estão fadados a isso, porque não conhecem Jesus Cristo. Cabe a nós convidá-los para fazer parte desse projeto, desse propósito do Senhor, falarmos dele, desse propósito. É só isso que a Bíblia te manda fazer. Glória a Deus. Levar essa palavra de ânimo, de vida, que é a palavra do Senhor do Evangelho. É dar testemunho daquilo que Deus fez e faz e continua fazendo nas nossas vidas através da palavra do Senhor. Porque isso vai gerar vida. E gerando vida, gerando dentro deles esse desejo pela vida, o Espírito Santo consegue agir. Porque o Espírito Santo só age naqueles corações que se quebrantam para Ele. Ele não obriga a fazer parte, mas Ele convida, Ele anseia por essas almas. Que venhamos não apenas estarmos desejosos em fazer parte do projeto do Senhor, mas que venhamos de fato fazer e honrar isso e trazer mais e mais pessoas para esse propósito. Deus, Ele nos escolheu para trabalharmos para Ele. Vamos honrar isso para a honra e glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade para a glória do Senhor. Amém.